Sejam bem-vindos a mais um intervalo de aula, onde o conhecimento se conecta com a sociedade. Hoje recebemos um convidado de destaque na educação, pesquisa, inovação e tecnologia. Professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia, doutor na área, ele contribui para a formação de engenheiros e para a formação de vários estudantes em outras áreas também com tecnologia para o avanço da ciência no Brasil. Vamos falar sobre tecnologia, inteligência artificial e educação e entender como essas áreas estão transformando o nosso futuro. É com grande satisfação que recebemos o professor Luciano Lima. Seja muito bem-vindo. Professor Luciano, muito obrigada por estar aqui conosco no intervalo de aula, por nos dar essa oportunidade de falar sobre esse tema tão importante que é a inteligência artificial. Eu que agradeço. Para começarmos, como é que o senhor enxerga o impacto da inteligência artificial na sociedade de hoje? Há uma dualidade hoje dos puristas, aqueles que acham que a IA tem de resolver tudo, que a AGI, que o Sam Altman, o CEO lá do GPT, acha, né? Não existe nenhum ser humano que é a AGI, que sabe todas as áreas, que conhece tudo sobre tudo, então muito menos a máquina vai conseguir chegar nisso, né? Então, a gente tem de aprender a conviver com a inteligência artificial resolvendo os problemas pontuais. Aí ela vai ser uma inteligência geral que sabe tudo sobre um ponto, determinado ponto, e evita, então, que as alucinações e esses erros, que ela foi feita para responder alguma coisa quando ela não consegue descobrir uma resposta. Se você fornecer um espaço mais restrito, né, de consulta, você consegue uma boa qualidade nas respostas e um bom ganho, tanto para o aluno quanto para o professor e para as empresas. Certo. No próprio conceito de IA, nessa evolução histórica toda, a gente percebe que, claro, houve uma grande evolução. E chegar no ponto que está hoje, amedronta, e é um desafio para muitas áreas. Existem polêmicas, tudo, como é que a pesquisa tem ajudado, nessa evolução histórica, de também tornar como uma verdade desse século, que a inteligência artificial pode ser um caminho sem volta e que nós, humanos, aí vai ter que lidar com essa situação e os perigos, os pontos positivos e os negativos que ela vem trazendo aí. Fala um pouco sobre isso para a gente. Essa novidade, na realidade, não é novidade. O Lacan, que começou a fazer as redes profundas e tudo, desde Popper, quando escreveu o primeiro livro para essa parte, ela é de 1987. Nós trabalhamos com isso desde 1987. Então, se você olhar, já são meio século Só que as pessoas não usavam isso intensamente, que as máquinas eram lentas. Então, só tornou popular depois do ano de 2023, aí, porque as máquinas ficaram mais velozes. Mas não tem nenhuma novidade desde 1987 para hoje dos recursos que poderiam fazer com essa inteligência. E muita gente faz, governos, militares e pessoas ricas já sempre usaram isso nos seus sistemas, só que não chamavam de sistemas inteligentes. A gente chamava de filtros, chamava de outras coisas, E temos sistemas fazendo filmes já há muito tempo, como a Maxim, usando o ZBrush, por exemplo, e outras empresas que fazem coisas fantásticas. Nós tínhamos o Watson da IBM, que depois virou o Meredith para trabalhar com achar câncer em imagens com 2, 3 anos de antecedência, Então, isso já acontecia. O que aconteceu é que agora popularizou e assustou porque os nativos hoje, digitais, que agora sim são nativos, essa geração Z, e a Alpha que está aí, desde 1996, eles têm um domínio muito grande da tecnologia. Então, assustou a geração antiga nossa, G, que não tinha esse domínio, que não fala com a máquina naturalmente como nativo. Então, a juventude e tudo passou a ter um acesso muito rápido, uma evolução muito rápida, enquanto as pessoas que estão
nas escolas são mais modelo tradicional, mais antigo, né, de livros e tudo, né, passaram a assustar porque as respostas vêm muito mais rápidas que eles conseguem obter. Então, esse susto maior é a falta de capacitação e mudança na fábrica de professores em adaptá-los a trabalhar com essa tecnologia para que ela pudesse, então, gerar uma geração, né, que trabalhe com essa tecnologia, mas de uma forma ética, uma forma moral e uma forma produtiva, né? Daí, então, o Michael, aquele francês, escreveu que nós estamos o menor QI de todos os tempos, né? Desde que começou a medir QI, esse foi o primeiro, os primeiros últimos 10 anos, onde os filhos têm um QI menor que o dos pais. Antes, não, sempre havia um crescimento, e agora nós estamos com um decrescimento. Esse decrescimento é justamente porque a juventude passou em acesso à informação do que os pais conseguem atingir, os que os professores na escola conseguiram atingir. Aí, com isso, então, há um decréscimo, porque há um uso incondicionado e não estruturado pelos professores de como usar essa tecnologia bem. Nós temos de inverter. Nós temos de aplicar o dinheiro, em vez do ensino básico, na escola. Nós temos de na fábrica de professores, né? A fábrica de professores que vão formar os professores, que vão formar os novos alunos, que serão novos professores. O problema é que isso vai gastar duas gerações. Nós vamos ter a geração Z e a Alfa, já estão aí, nós temos de trabalhar com ela, tudo bem, mas depois da Alfa não teremos mais problemas se a gente começar a investir na fábrica de professores. O dinheiro ir para a formação, primeiro, da fábrica. Não adianta eu tentar pegar uma maçã podre e fazer ela rejuvenescer, ou uma máquina quebrada e fazer um ajuste. Ela nunca vai ficar boa. Então, tem de fazer uma fábrica de professores que saibam trabalhar muito bem com essa tecnologia, dominá-la, ver que ela não é complicada, quais são os recursos, o que pode, o que não pode, trabalhar a ética, a moral em cima do uso, né? E eliminar as fake news que estão destruindo toda a informação útil, né, que o jornalismo, a comunicação tenta passar. Hoje, você mesmo vendo algo, você não consegue falar se é verdade ou mentira, né? Chegamos, né, à vida imitando a arte, que já foi dito isso por alguns autores antigos, né? Chegaremos a um tempo onde a própria verdade que a gente enxerga, a gente não sabe se é verdade. Isso não é novidade, isso já tem séculos. Então, nós precisamos, então, conseguir, né, focalizar os nossos recursos, né, na fábrica dos professores. Que aí nós não teremos mais esse susto. Todo mundo domina a tecnologia e agora ele sabe ensinar com maior propriedade aquele que está embaixo. Mas não, hoje nós temos pessoas que não sabem usar, né, passando informação para os professores que deveriam estar fazendo o uso correto da informação, né? Esse é o grande problema que eu vejo. Certo. E essa formação de professor em área tecnológica, ela já é, assim, um calcanhar de Aquiles, né? Porque a gente percebe muito que há uma ênfase muito grande em processos pedagógicos, em metodologias, né? Mas quando se trata de tecnologia, a gente percebe que existe um gap, né, de formação aí na área de professores, formação para os professores usarem as tecnologias, né, de forma mais eficiente e com mais segurança, né? E o que você diz aí sobre esses mitos, esses fake news sobre a tecnologia, sobre IA, né, principalmente agora, dizendo, a IA vai substituir o professor, a IA vai substituir o jornalista, a IA vai substituir. Para você, isso é fake news, isso é um mito, isso é um futuro próximo? Uma má informação, né? Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu chego em aula, eu falo, todo mundo liga o celular. Né? Nós vamos usar o celular a aula toda, deixa só no vibratório, se precisar conversar com alguém com urgência, você conversa e volta. E tudo que nós dissemos em aula, vocês vão conferir, né, no Google, onde vocês mais, nas redes sociais, se o que a gente disse combina com o que está você lendo no meio eletrônico. Se tiver diferente, nós vamos unificar e ver qual que é a verdade. Com isso, você vai aprender a saber onde pesquisar com verdades e onde estão as mentiras. Né? E que nem tudo que você lê, porque alguém escreveu e está na internet, é verdade. E isso
eu tenho feito, em 2018 nós fizemos essa entrevista, e nós precisamos capacitar o professor disso, não sei se você lembra, nós começamos em 2015, 2018 falamos disso novamente, ia acontecer esse problema, que agora todo mundo sabe que existe o problema, né? Então, é uma oportunidade para o professor mostrar que o conhecimento dele está acima da informação que está na rede. Essa informação tem muito fake, ela tem aparência de verdade e não é verdade, né? Então, a gente pode complementar isso e a pessoa, então, começar a marcar lugares e aprender, então, a usar a tecnologia de uma forma correta. E também para estruturar os trabalhos. A gente perde muito tempo, você sabe disso, você mexe com multimídia igual eu, a gente gasta muito mais tempo fazendo uma figura bonitinha, arrumando e diagramando um artigo, do que fazendo um artigo, né? É um tempo enorme. Para isso, essas IAs são muito úteis, elas podem fazer um pré-trabalho e você vai lá e só conserta as coisas que não estão de acordo com o que você quer. Isso ajuda bastante, meus alunos passam a me entregar trabalhos maravilhosos e que a gente corrige nas apresentações onde estão os erros, as pessoas marcam, e isso é muito bom, porque a pessoa, ela escuta um erro, lê um erro, e depois você prova que aquele erro, né, existe, e existe uma verdade em cima disso. Aí ele passa a acreditar mais no professor do que na informação que ele está lendo. E resgata, então, o valor do professor. O que eu estou fazendo aqui na frente? Eu estou filtrando para você uma informação que você não vai ter ela mais, porque tudo virou fake news, não dá para acreditar mais, né? Na comunicação, poucos lugares elas são acreditadas, né? Então, acreditar tem dois sentidos, né? Quando você é comprovadamente uma pessoa crível, né? Ou que você passa a acreditar naquilo, né? Então, isso é muito importante que você trabalhe com essa informação. Eu trabalho com ela 24 horas por dia, né? Com essas tecnologias, e tem tido bons resultados em todas as áreas. Ela acerta de primeira? Nunca. Ela é só um copiloto, é um grande ajudante e ajuda a fazer o trabalho braçal. Então, isso agiliza o processo e agiliza o aprendizado. Professor, no uso, né, de algumas ferramentas, o que eu percebo, isso, na minha opinião, tá, de usuária de IA, e que não Sim. são muitas IAs que eu uso poucas, mas as que eu uso, eu percebo hoje no nível que elas estão, que existe alucinações, né, no ChatGPT a gente sabe que quando cria imagens também a gente precisa zelar ali pelo que está criando, né, para isso não ser um plágio e por questões éticas, enfim, mas isso para uma pessoa que já tem toda uma bagagem, né, que já tem bastante leitura, é mais fácil, né, um jovem que está começando, né, Sim. está ali em contato com essa IA e recebendo essas informações como únicas e verdadeiras, sem saber que existem outras, né, outras fontes, isso não pode ser perigoso? É o que eu acho que essa lei nova é perigosa, de largar os alunos, obrigá-los a ninguém mais levar celular para a sala de aula. Eu acho que usar indiscriminadamente na sala de aula é ruim, mas se a pessoa não tiver a oportunidade de estar com esse equipamento na sala, aprendendo com um professor capacitado de como usar isso adequadamente, ele vai continuar usando ela errado fora e fazendo os trabalhos em casa erradamente, porque não foi instruído. Ele tem que aprender onde? Na instituição de ensino. É lá que tem de estar o trabalho. E ainda mais porque quando você alija ele, tira o celular dele, nós já falamos isso em outra entrevista, em 2016, por aí, que a pessoa causa nomofobia, ela começa a ficar angustiada porque está sem o celular. Isso, a amígdala cerebral joga noradrenalina no hipocampo e a informação não é unificada e ela não consegue aprender. Então, esse processo, essa doença aí, que hoje, na época, nós achamos até o nome estranho, né? Eu lembro da nossa conversa, mas essa nomofobia causa uma queda na aprendizagem. Está aí, o QI menor de todos os tempos. Ao mesmo tempo, a gente tem aí um mar que se abre, né, para fazer pesquisas de uma forma muito mais rápida, eficiente,
se você souber, né, junto com o professor mediador aí, usar essa ferramenta, o IA ou outras ferramentas que sejam tecnológicas, né, a serviço da vida. Sim, porque o professor vai saber, se ele for preparado, por isso que eu falei, investir na fábrica de professores, ele tem de já vir preparado, ele não vai ter de descobrir isso na hora que ele chega na sala de aula e está com todos os alunos com o celular e ele não sabe usar. Ele já Sim. tem de vir bem informado sobre a tecnologia, né? Aí ele vai poder mostrar, separar o joio do trigo, né? Que é o que essa juventude está perdida precisando, né? O que eu estou vendo aqui, é verdade ou é mentira, em todas as áreas, né? É ético, é moral, né? Então, vai acabar tornando uma pessoa individualista, egocêntrica, né? E com outros problemas, porque ela acha que é autossuficiente em tudo, porque ela tem o mundo nas mãos. Então, esse egocentrismo leva a pessoa a piorar a parte de aprendizagem, né? Porque ela acha que já sabe tudo, já tem tudo na mão hora que precisar, e com isso, então, só piora. Então, eu acho que deveria ter sido estudado, a França tentou isso, eu falei para você que isso não ia funcionar muito bem, não funcionou. Se tivesse funcionado, o francês, né, o Michael, não teria escrito que é o pior QI do mundo. Isso eu falei para você há 5 anos atrás, que não ia funcionar quando a França tomou essa medida que hoje nós estamos tomando no Brasil. Lembra disso? Lembro. Isso não vai funcionar. E você escreve que daqui a pouco, daqui uns 4, 5 anos, você me fala. Então, depois de 4, 5 anos, o que aconteceu? Exatamente o que nós dissemos. Piorou. Exatamente. Então, o corte, ele não é saudável. O uso indiscriminado não é saudável. Né? E o tipo de mídia não é saudável. Nós já, quando a gente escreveu sobre novofobia, nós mostramos os tabs ativos, não ativos, depois eu posso te mandar os links, mas está tudo no meu LinkedIn lá, sobre a novofobia, equilíbrio de aprendizagem, depois você pode colocar o link do meu LinkedIn, tem lá explicando com detalhes esses problemas que são ditos assim, tabus, mas eu abranjo não um problema, mas eu mostro uma solução. Né? Eu acho que é um bom começo para uma fábrica, né, de professores novos, né, que entendam profundamente esse problema. Você fala assim da fábrica de professores novos, né? Quais seriam os passos para esses professores que querem se formar aí tecnologicamente, que sejam inovadores, que dominem IA? Quais seriam os passos que você orientaria a esses professores que eles tomassem? Você vai ter de colocar uma disciplina ou duas a mais, não alternativas, obrigatórias, já desde o primeiro período, ao aluno, quando entrar na faculdade, ele já entra com o celular hoje, então ele já tem domínio. Ele continuar a usar, mas de uma forma adequada. Então, teria que ter um profissional de TI, né, que seja um educador também, como você e eu, por exemplo. Nós somos educadores, estamos em outras disciplinas, tal, né, mas nós temos conhecimento, um domínio da tecnologia. E a gente poderia, então, mostrar como, né, seria a metodologia de usar isso. Novamente, nos artigos eu mostro um pouco sobre isso, está lá no LinkedIn, né, por onde começar, né, e depois como saber que eu cheguei no equilíbrio, é o segundo artigo. Eu separei novofobia, quando começar, por onde eu sei que já estou naquele ponto do equilíbrio, do problema que eu tenho, né? Por isso você evita que os dois efeitos que nós também já falamos aí, sobre o efeito Dunning-Kruger e o do impostor. Onde é que o professor já sabe que já é suficientemente capaz de dar a aula, ou ele aprende um pouquinho e fala, agora eu já sei tudo, Dunning-Kruger, vai lá ensinar, ensina tudo errado. Ou o cara que tem um efeito impostor, ele sabe demais, mas acha que não é capaz e acaba não ensinando. Então, tem de mostrar para a pessoa, evitar esses dois problemas, e lá a gente explica no artigo exatamente como eliminar esse problema e como saber que você chegou nesse ponto que você precisa, você já tem seu plano de ensino, eu quero chegar aqui, eu já sou capaz de chegar aqui com a tecnologia? E lá o sistema ensina ele se autoavaliar, né, para saber se ele já está preparado, e se não, como é que ele faz para conseguir. Né? É onde você fez uma pergunta, né, se teria tecnologia para isso. Aí nós fizemos aquele sistema nosso SIGME, né, sistema inteligente, né, de aprendizagem, né, que ajuda o professor a
montar suas disciplinas, montar a sua aula e fazer as coisas de forma que não cause novofobia e que cause um, como chama? Um conhecimento mais profundo do uso da tecnologia, né? Sim. E além desse que você cita, né, quais seriam outros que você indicaria para os professores já começarem aí, né, a fazer uso, a buscar entender, né? Eu lembro que eu falei para você que isso era um curso rápido de 2 fins de semana, lembra? Sim, Gente, as escolas deveriam preparar, pegar esses professores, principalmente os que vão para o ensino fundamental, né, começar por aí, né, e dar um treinamento com pessoas capacitadas nessa área, né? Eu tenho vários que trabalharam comigo, fizeram doutorado, mestrado e tudo, que seria um bom ponto de partida, que eles participaram comigo 7, 8 anos desse crescimento, né? Então foi natural o processo de aprendizagem e uso. Professores que tiravam nota 6 como professores e a média de alunos era 7, eles passaram a ser avaliados com nota 9, 10, e os alunos passaram a tirar mais de 90 na disciplina, né? Eu tenho isso no doutorado do Regis, da Universidade Federal de Belém, na FELT, depois esqueci o nome do sobrenome do Regis, você pode ler o trabalho dele, onde tem uma planilha, né, que mostra esse desenvolvimento. Teve na do Thales que você também participou, né? Lá tem essa planilha onde o Regis mostra como modificou a vida dele quando ele passou a trabalhar com a ferramenta do jeito certo, né? Então vai ter de começar pela capacitação, vai ter de incluir. Igual antigamente nós tínhamos português, nós tínhamos educação moral e cívica nas escolas, foram tirando isso tudo, perdemos a noção de civismo, perdemos a noção de saber escrever o bom português, né? São coisas que a gente pensa que não vai precisar, mas são fundamentais, né, para você manter um equilíbrio e perpetuar, né, o que já foi ganho na história, né? E ainda temos muita gente viva ainda capaz de voltar a aprender a tecnologia, já com os conhecimentos adequados adquiridos, né? Formar uma nova leva de professores, né? E não abrir mais faculdades com mais gente com problemas, que vão formar professores e profissionais com problemas. Hoje nós temos, muitas vezes, para engenharia, nós temos muita vaga de engenheiro e tem muito engenheiro desempregado. Olha, isso é um paradoxo. É que o cara chega sim, lá e não consegue fazer o serviço adequadamente, né? Isso sim. acontece em todas as áreas, né? E por Então, falar em engenharia, né, no campo da engenharia, é claro que eu sei que o senhor atua em outras áreas, né, eu sei que o senhor atua na educação, no jornalismo, na engenharia, mas é engenheiro de formação. Então, sim. assim, aqui me traz, assim, uma dúvida, né, e até uma vontade de saber, assim, você trabalhando com inteligência artificial, quais são os as ferramentas de inteligência artificial que estão impactando esse mercado de engenharia, né, ou as inovações, tecnologias, e que tem deixado muita gente fora porque não está tendo essa formação? É, esse pessoal, quem está ficando de fora, isso é porque houve uma mudança de paradigma da juventude. Você, não sei se você deu as pesquisas, mas 70% dos jovens de 1996 que nasceu a 2012 são influencers digitais ou youtubers. Ninguém quer ser engenheiro, nem matemático, nem nada, né? E os outros 30% estão à toa fazendo uma coisa que não sabe o que, que é. Então, nós precisamos direcionar melhor isso, né? Porque as pessoas passaram a mudar o valor, né? Elas não se preocupam mais com o dia de amanhã, é só o que vale agora é o momento, é o tanto que eu apareço agora, né? E engenharia, arquitetura, medicina são projetos de longo prazo. Uma cura não é instantânea, um prédio não nasce do nada, né? Então, isso tem sido prejudicado, né? E as pessoas entram e querem ver uma coisa de imediata, e acaba, então, não levando muito isso para frente, né? Então, novamente, é o problema da fábrica, né? Ele já teria de ter vindo do ensino fundamental, básico e tudo, médio,
já preparado para, agora eu já tenho uma bagagem e vou aplicar isso, e daqui 6, 12 anos eu vou ser um médico, eu vou ser um engenheiro. Não, 12 anos, no mundo é 12 anos. No Brasil, a gente forma com 5, com 4, né? Mas nas outras, como engenheiro, por exemplo, um curso de engenheiro e de médico é 12 anos, né? Nos Estados Unidos e outros países, porque você faz a graduação em 5, 6 e depois você tem aquele estágio, né? Que chama, na engenharia a gente chama de fundamento de engenharia, você faz uma prova, aí vai ser um engenheiro em treinamento durante 6 anos, aí você faz uma prova de proficiência, que seria o PE, do Profissional Engineering, que se você for ser engenheiro aeronáutico, você tem que fazer um avião. Se você for fazer engenheiro de computação, você tem que fazer um computador, não é comprar as peças na China e montar, não. Fazer o chip, fazer as coisas. Você vai fazer engenheiro naval, você tem que fazer um navio, você não vai ser piloto do navio. E nós estamos com um curso de pilotos. As pessoas estão pilotando um equipamento que ela não sabe, na comunicação, na medicina, na engenharia. Isso é o que está acontecendo. Nós estamos formando mais pilotos do que profissionais que deveríamos formar, né? Mas isso é um problema de gerações que foram mal formadas. A fábrica está com defeito, né? Como eu disse, né? Não é uma crítica destrutiva, é construtiva. Vamos melhorar a fábrica, ainda há tempo. E aqueles que se formaram, eles estão atuando, você está falando de 2 gerações aí perdidas, mas duas gerações aí que estão atuando no mundo do trabalho, né? Não, aí o que acontece? Você tinha um engenheiro ganhando R$20.000, né? 40 mil reais para trabalhar. Agora, como você não sabe se esse cara é bom ou ruim, aí não vou entrar na matemática, na estatística, que não vai dar tempo, né? Mas você vai ter 1 a cada 10 vai ser bom. Então, você pega 20 mil, divide por 10, dá 2 mil de salário. É isso que aconteceu. Você põe 10 pessoas em vez de 1 e a seleção natural vai levar o bom engenheiro para frente. E o resto, o que você faz? Vai pegar cafezinho, vai mandar embora. Né? Isso está acontecendo e isso vai trazendo essa onda de suicídios imensa nessa faixa aí, que você vê que essa faixa é a maior faixa de desespero do mundo inteiro. Isso não é coisa de Brasil. Né? Porque ela, na hora que cai na realidade, ela entra em desespero. Né? Porque aquele equipamento na mão dele não vai resolver, a resposta da IA não vai dar um emprego para ele. Porque ela não faz nada sozinha. A inteligência, ela é um copiloto, ela só te ajuda. Ela te ajuda a ser mais ágil, ajuda a fazer uma busca, a filtrar o que você não deseja, a te entregar o que você precisa mais rapidamente. Mas você é o arquiteto e o engenheiro da solução, seja qual profissão que for. E as pessoas estão passando a usar a máquina como sendo arquiteto e engenheiro. Isso não vai funcionar. Nos meus últimos 2 artigos, eu mandei para você, né, explicando até como conversar com a máquina usando a própria linguagem da máquina, e não a linguagem em português, que é dual. E o sistema não te entende, te dá uma outra resposta. Né? Aí você viu que as figuras que foram feitas com a própria linguagem saíram até boas, saíram melhores do que as pedidas em português. Então, a figura que foi agora é fácil você ver com defeito. Né? Você bate o olho, vê os 6 dedos, você já viu que está errado. Né? Quando você faz um código ou um texto, não é tão fácil de você perceber o erro, né, o fake news. Sim. Esses prompts que se usa aí, por exemplo, nessa inteligência artificial que traz textos, né, que dialoga com a gente aí, eles são de utilidade mesmo? Ou tem muita coisa que sabe, não faz muito sentido? O que é isso que o pessoal tem vendido tanto, né, como se fossem os melhores prompts? Eu vou te explicar de uma forma diferente. Né? Disseram que a máquina vai chegar na inteligência do homem. Essa é a tal da AGI, Artificial General Intelligence, inteligência artificial geral. A máquina não vai chegar no homem, mas o homem está decaindo ao nível da inteligência da máquina, então eles vão ficar iguais. Né? Mas não porque a máquina subiu disso. Né?
Então, o que acontece é que você está tendo respostas que você não consegue julgar se são certas ou erradas. E as pessoas que estão recebendo estão usando também sem saber se é certo ou se é errado. Então, está faltando a percepção de quem recebe, só vai ver o problema na hora que ele ocorrer, né? Ele não vai perceber antes de ocorrer. O que não acontecia antigamente. O engenheiro batia o olho no projeto, alguma coisa, já viu o defeito antes. As pontes romanas estão aí há mais de 1000 anos sem cair nenhuma. As nossas estão caindo aos montes, em 100 anos, 80 anos, 60 anos, caindo. Olha, a engenharia então progrediu? Progrediu, mas o engenheiro não. Ele não está fazendo o que o cara, na época de Roma, fazia. Na sua opinião, quais são as habilidades, os conhecimentos que os estudantes precisariam desenvolver para se destacar na área da inteligência artificial, da inovação tecnológica, para atuar bem, né, com segurança e utilizando essas ferramentas a favor da profissão dele? É o que a máquina não tem, contexto. A máquina não tem contexto. Não vai ter contexto. Então, quando você conversa com ela, se você não fizer uma estrutura, uma arquitetura na sua pergunta que crie o contexto adequado, você nunca vai ter uma resposta adequada e ele pode fugir do ponto. Isso a gente aprende na parte de linguística, comunicação, essa parte toda que hoje na escola não tem mais, é só tecnicismo. A pessoa entra para ser enfermeiro, ou médico, engenheiro, e passa a mexer só com a parte técnica e esquece com a parte de comunicação. E a interpretação do problema, né, contextualizar o problema, né, é o que a máquina nunca vai ter, o senso comum. Né? Em cada local existe um senso comum sobre uma solução. Né? Isso leva em consideração a religião, as legislações, né? Leva em consideração toda essa parte humana que a máquina não tem. Né? Então, o grande problema é que falta contexto. Né? Se você não conseguir colocar o contexto no seu prompt, como você estava falando, né, e ele não for dual, então você deve fazer contextos pequenos e não duais para que a resposta seja a mais próxima possível. Né? Português seria a pior linguagem para você fazer isso, que é uma das linguagens mais duais que a gente conhece. Né? Quando você vai para o céu, você não sabe se morreu ou pegou um avião. É uma coisa muito complicada, né? Para o computador querer adivinhar o que você está querendo dizer na sua frase. Né? Então, essa parte de contexto, né? Essa parte de linguística, de linguagem, né? de morfologia, outras partes assim, né, você precisa ser resgatada novamente, né? Saber perguntar, né? Não é colocar qualquer coisa, igual eu mostrei no artigo, foi essa mulher escovando o cabelo. Parece que é simples, mas qual a distância que ela está do espelho? Ela está de lado, ela está inclinada, e se você deixou para a máquina tentar adivinhar que mulher que é essa, que cor da unha, aí vem uma coisa completamente esquisita, porque não tem contexto, né? Não tem assim, você acha que você falou tudo, não, é porque você não mais estrutura uma frase adequada. Olha os gibis que são infantis do Karl Barks, do Tio Patinhas, lá do Disney, de 1960, você vai ver uma estrutura gramatical de frases muito bem formadas, o que hoje você não vê em livros que são best-sellers, né? Então, isso é um grande problema. Sim. Vamos então falar sobre o futuro da IA e inovação. O que a gente pode esperar da inteligência artificial nos próximos 5, 10 anos? Mas eu acho que vai ser uma coisa fantástica, né? Você vê, o foguete Elon Musk de Marte foi feito tudo com IA e foi dois alunos de especialização, de pós-graduação, que projetaram a máquina todinha no sistema no computador e fizeram até os motores com impressoras 3D, todos os dois caras sozinhos para mandar um foguete. Ou seja, isso é uma coisa fantástica. Né? Você tem uma fábrica que é uma impressora 3D, né, com alguém que consegue manipular corretamente uma ferramenta de software, né, que seria a nossa IAs, para fazer peças precisas, né, que vão interagir corretamente em coesão, né?
e coerência entre si. Não terá um contexto, aí o contexto é a inteligência da pessoa que entra no processo, né? Mas eu vejo que por exemplo, abri um canal, né, só para fazer imagens e consegui fazer meu estilo. Não tem uma imagem que eu possa. Eu entrei com todas as 5.000 imagens que eu fiz nos sistemas de plágio, não acharam nem plágio, nenhuma imagem minha. Eu fiz 600 músicas no meu outro canal de LinkedIn. LinkedIn não, no YouTube, está nas 23 streams do mundo. A capa do álbum, a música, a harmonia, a letra da música foi passada em todos os sistemas de plágio, né, e direitos autorais. Nenhuma das minhas 600 músicas foram barradas. Então, se você conseguir usar isso adequadamente, e se você olhar ela, você vai ver que mesmo tendo cantores diferentes que eu escolho, você vê a minha assinatura, você vê, nossa, aí foi o Luciano que fez. Então, isso depende do aprendizado. Nós temos de começar pega um curso, dá um curso para 40, esses 40 depois dá um curso para mais, né, cada um dá para mais 40, e logo, logo nós teremos uma grande massa de pessoas usando adequadamente o produto, né? Eu sempre sou candidato quando precisar, né, experiência não falta para a gente trabalhar nisso, né? E meu filho, por exemplo, trabalha com IA na empresa dele lá, e os serviços todos saem maravilhosamente bem, e a empresa, o produto tem de funcionar, né? E ele usa maravilhosamente esse sistema, e ajuda também os colegas nisso, a arranjar soluções que, com o conhecimento da pessoa, ela leva dali para frente e termina, né? Então, isso é uma coisa que não tem volta, e que nós vamos ficar realmente maravilhados com isso. Agora, tudo que é feito pelo homem, infelizmente, o homem gosta de usar para o mal, né? Então, com isso, os ladrões, os profissionais do alheio aí estão usando isso contra nós, né? Mas uma faca de cozinha também é usada contra nós, e assim por diante, né? Então, a gente precisa de legislações mais severas de um lado e mais brandas no outro. Mais brandas, por exemplo, deixar o pai educar o filho, né? Não proibir, chamar atenção, de opinar de outras coisas que você tem até medo de gritar com o filho porque está errado. Cuidado, filho. O cara fala que você está gritando porque está agredindo, antes disso você está com o juizado menor na sua porta, né? Então, as coisas ficaram muito exacerbadas, ficaram muito polarizadas 8 ou 80. Nós sempre conversamos que o segredo é você ter o equilíbrio, né? Com certeza. Você já citou aqui, né, um pouco de problemas que a IA pode trazer, mas pelo uso indevido ou de mau caráter também, né? Sim. Mas com uma formação ética, uma formação comprometida, e uma formação também, né, de base teórica, intelectual e moral, acho que pode resolver esse problema aí e trazer grandes soluções aí usando a IA, né, professor? Sim, é o que eu sempre digo daquele filme, daquele seriado American Dad, repito outra vez pela quarta vez com você, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Quem tem que ter ética, quem tem que ter moral é o ser humano. A máquina não vai ter isso. Eu até discute sobre isso. Eu vi duas IAs conversando sobre ética e moral sobre a IA. Foi o melhor podcast que eu já vi. Foi uma IA contra a outra conversando sobre ética e moral da IA. Foi fantástica, né? Agora, mas quem tem de ter a moral e a ética, né, é o homem. Isso parte da educação. Para isso, a gente precisa poder ter autoridade para poder educar alunos, poder educar os filhos. Coisas que hoje nós não temos esse direito. Sim. O senhor citou projetos, né, criados aí de autoria sua, onde quem está nos assistindo pode encontrar, né, esses projetos inovadores usando inteligência artificial, tanto na música quanto na arte. Passa para a gente. Eu te mando o link. Basicamente, eu comecei a pôr tudo no LinkedIn, porque hoje não tem a barreira da língua mais, de colocar em Qualis A1, onde só 10 pessoas lêem seu artigo. Nossa, 10 leram! Tem artigos lidos com 8.500 e tal, e tudo, que eu nunca teria isso numa revista, né?
Então, eu passo a escrever em português para brasileiros e tem tido, assim, um bom retorno, né, sobre isso, né? Então, eu coloco lá no LinkedIn, que é onde as empresas também olham hoje, atualmente, né? Artigos inéditos, como esses dois que eu te mandei, não tem ninguém no mundo fazendo aquelas duas pesquisas que eu te mandei. Poderia mudar para um Qualis A1, alguma coisa, só dando uma boutique, mas esse não é o interesse é divulgar a tecnologia, torná-la acessível a qualquer pessoa, né? Então, eu acho que você tem meu endereço do LinkedIn da parte de artigo e de curso. Se não, você me pede, eu te passo para você. Aí você põe os thumbnails aí sobre quais são os pontos que são abordados. E, como você sabe, se a pessoa quiser mandar um e-mail para mim, alguma coisa, me ligar, eu respondo com o maior prazer, sem estrelismos, né? A gente está sempre disposto a levar a melhor informação possível, a mais correta possível. Tem aluno que liga 3 da manhã, 4 da manhã, atendo numa boa, sem problema. Se tiver ligado, eu estou acordado. Maravilha. O Júnior vai colocar aí, né, na tela para gente o LinkedIn, links do YouTube e de outros sites que tenham aí os trabalhos do senhor para o pessoal conhecer. Aí eu vou trocar o contato de vocês só para ele pegar, tá bom? Certo. No Instagram estão as imagens, né? No Sim, LinkedIn estão os artigos, no YouTube estão as músicas, sim. né? Mostrando que é possível você fazer coisas decentes, sem nenhum palavrão, sem nada, bem escritas, né? Alguns erros de português a gente deixa passar para ficar mais próximo do quem está lendo, né? Mas quando um gringo vai pegar um robozinho e transcrever para o inglês, eles corrigem já os erros todinhos, os robôs já vão lá e corrigem a ortografia, né? E você sabe, eu faço de madrugada, então muitas vezes eu não corrijo tudo, né? Mas isso me aproxima bem do meu leitor, né? Aí a pessoa contribui, você errou tal coisa, eu vou lá e conserto, e a pessoa passa a ser coautora. Então, isso é muito legal. Você cria, Maravilha. você cria avatares seu, isso é importante. Ninguém quer ver eu falando, mas um colega falando, ele vai escutar. Então, é importante que você crie os avatares, né, que falem e comunguem com as ideias que você quer passar corretamente. Você tocou num assunto interessante que dizem, né, eu não sei se foi a ciência, mas eu tenho lido alguns assuntos sobre IA, sobre inovação, sobre tecnologia, de dizer que as pessoas não vão mais morrer, né? Certo. E isso me traz, né, me remete a essa parte da tecnologia, né? Porque, assim, hoje já é possível, por exemplo, pegar o meu jeito, né, o jeito de escrever, o jeito de agir aqui na tela, Uhum. e deixar isso imortalizado, né, aí nas nuvens, enfim, de repente criando meu avatar, né. Seria uma forma de imortalidade isso É, aí? Esse foi meu doutorado em 1998, onde eu refiz o cérebro de Bach, Beethoven, Tchaikovsky, é, Chopin, por exemplo, né, onde deles lá dentro e cria. Mas ele vai criar até o limite onde Chopin mostrar que sabia. Ele não vai continuar. Chopin poderia ter aprendido mais coisas, né? Mas só que, para ficar fiel, eu faço só a modelagem, né? Vamos chamar de clonagem disso, do que me interessa dele como um compositor, né? Se ele teve uma vida não muito bem, não boa, você vai lá e só pega a parte que te interessa e consegue imortalizar aquilo. Você vai conseguir criar avatares assim e imortalizar o criador, não a criatura, né? Mas como só pontualmente, só aquilo que realmente de bom que for de consenso. E filtro que não presta, nunca vai ser você. E ninguém é perfeito em nada, né? Em alguma coisa você é muito boa. Então, o que a Estamos gente em ensina no meu construção. doutorado é você pegar a parte boa sua e imortalizar ela. Isso, como muitas coisas minhas estão imortalizadas já, como músicas, artes, artigos. Isso nós vamos ficar eternamente na rede até acabar a energia, né?
Mas nós podemos hoje criar avatares que sejam pontualmente, né, de consenso, fazer aquilo que você faz. Isso já é coisa que já existe, não é futuro. Isso eu faço desde Maravilha. 1996, né? Eu já fazia isso criando grandes compositores, como eu já falei, Chopin, né, Tchaikovsky, né? E foi considerado um dos 20 artigos do século XX, na época, né, pela Tatra Montens, né? Mostrando como clonaram a mente humana para uma determinada coisa. A vida particular dele não me interessa. Então não vai ser você, você não vai se imortalizar. Mas nós vamos ter como imortalizar as coisas boas para a pessoa tirar dúvidas com você. Você colaborar com o trabalho. No meu sistema lá, eu faço minha música e peço para o Tchaikovsky me ajudar a terminar ela. Ou emendar 2 trechos de música. Ele vai lá e troca ideia comigo e eu mexo isso. Isso eu já tenho desde 1989. Como eu disse, nós começamos a mexer com isso em 87. Né? Uau. Não há nada de novo nesse fronte e você pode se imortalizar em todas as áreas que você achar que existe um acordo, um senso comum que o computador não tem, que aquilo que você está ensinando merece ser imortalizado, que não vai ser modificado. Né? Ou deixar uma válvula, como no meu, para ensinar, né, novas coisas, né, para que você corrija alguns defeitos ou acrescente alguma coisa. Né? Na minha defesa, eu misturei lá o Besouro Louco, né, de Rimsky-Korsakov, com a Tristeza de Chopin. A banca me obrigou a fazer isso ao vivo, em 1989, num PC com um núcleo, e eu gerei 36 páginas de partitura em tempo real. Não esperou 2 dias, nem 3 dias, e está lá Chopin tocando uma harmonia maravilhosa, linda, e aquele tipo, compondo uma música nova do Besouro Louco, né? Então, você pode fazer essas coisas, misturar, reunir bandas que você gostaria de ouvir, né? Então, você pode pegar a música e pedir cada pessoa. Nós já chegamos nesse nível, isso já não é mais sonho, né? Então, você não precisa imaginar. E se um dia, não, você já quer se imortalizar em algumas partes, é o dia que você quiser. Vamos chegar. Estamos chegando, né? Eu acho que já está longe, né? Porque quando 89, se você olhar para hoje, dá 25, ou mais. Só 40 anos, cara, de 30 e poucos anos. Né? Na verdade, professor, com seu conhecimento você já chegou. Agora é que a gente está entendendo que você já entendia. Mas é porque não havia interesse, né? Tem pessoas fantásticas na área, né? O problema é que eu sou apaixonado em música, eu sou apaixonado em arte, adoro educação, eu adoro engenharia. É a vida, a gente mistura tudo, né? Faz uma salada, Maravilha. né? Maravilha. Para encerrar, para quem deseja se aprofundar aí, né, em tecnologias, em IA em específico, o senhor recomendaria alguma leitura, site? Se você quer desenvolver, seja um bom matemático. Sem ser um bom matemático computacional e matemático discreto, que é na parte que tem algumas áreas da matemática, você não vai conseguir fazer nada de novo e nada que funcione adequadamente. Então, você vai ser um usuário. Agora, se você quer só ser seu usuário, aí já é outro caminho. Né? Você tem que pegar e estagiar, né? Você vai ter de fazer uma residência com alguém que é bom na área, ficar com essa pessoa pelo menos alguns anos e se tornando um profissional que seja o avatar que vai levar para frente as suas ideias. Né? Não é uma coisa que se aprende do zero qualquer coisa. E para o professor, aquele que não é da área de matemática, mas que quer dominar IA para poder formar, né, novas gerações, usando de forma ética, adequada as IAs, é possível um caminho? Tem indicações de Sim, leitura? aí nós faremos protocolos para que ele siga. Como assim, tem médicos que seguem protocolos para triagem. Então, tem espaço para todo mundo. Tem o desenvolvedor e tem o cara que trabalha com protocolo de triagem. Qual Sem seria problema esse algum. protocolo de triagem? Seria como?
como você iniciar o aluno no uso correto, o que que deve fazer, o que que ele deve perguntar, como é que ele pergunta, então, as questões básicas, mínimas, né? E depois ele é encaminhado a um profissional que vai fazer, é o trivium, né? Você dá o conhecimento de onde veio, depois ensina ele a repetir o seu experimento, e na terceira parte do trivium, ele cria coisas novas. Então, o trivium já tem séculos aí que existe, que é o método de ensino que funciona no mundo inteiro. Então, você vai fazer um protocolo tipo trivium. Primeiro, né, é histórico. Segundo, repetir experimentos já existentes, que você sabe que a resposta é aquela, a sua tem de dar mesmo. E na terceira, que seria a sapiência, o wisdom, né, que é a terceira fase do trivium, depois todo mundo pode procurar aí na internet, trivium, e é onde você pega o conhecimento e começa a gerar as coisas novas com o conhecimento que você teve. Esse protocolo é acessível a todo mundo. Maravilha. Professor, muito obrigada por estar aqui conosco no intervalo de aula, trazer muitos conhecimentos. Infelizmente, o tempo de programa, ele tem um deadline, porque a gente passaria horas aqui, né, Sim. para aprofundar ainda mais sobre esse assunto tão importante e, assim, que deixa a gente sempre com mais vontade de perguntar, de aprofundar, e eu tenho certeza que você tem muito mais questões aí, né, para trazer Sim. para nós. Você vê no nosso grupo lá que, por isso que eu tô careca, sem cabelo, a gente perdeu os cabelos de tanta informação de alto nível que aparece ali, tem hora que você não consegue entender nesse grupo de cientistas, né? Mas a gente fica tentando acompanhar, né? Fazer o quê? Né? São gênios acima de gênios, não é verdade? Com certeza. E eu fico feliz de poder, pelo menos, estar ali dentro, espiando, sabe, aqueles gênios conversando. Me sinto, Você assim, foi, muito honrada. você foi aceita por mérito. Ah, obrigada, professor. Vou ficar, assim, sempre pensando em elevar o conhecimento para estar à altura daquele grupo, que é maravilhoso. Muito obrigada. Fica com Deus. Fica com Deus. Até. Obrigadão, gente. Um abraço a todos. Abraço.